E essa coisa de não poder parar de trabalhar, a gente entra no outro problema do homem negro, Diego. É que muitos de nós, se comparado à população de homens brancos, é majoritariamente, né? Mas eu não tenho essa Uhum. porcentagem entre os homens negros. Mas nós somos muitos ainda no mercado de trabalho informal, Sim. que não garante para gente, por exemplo, uma aposentadoria, que não garante para gente é, um INSS em caso de acidente, e nem Uhum. tampouco uma remuneração no tempo que a gente está acidentado em casa. Sim, sim. Então, como é que a gente vai cuidar da saúde? Como é que a gente vai pensar em todas essas questões se a gente não tem esse cuidado, se nós estamos na informalidade? Sim. Eu estava conversando ontem, por acaso, com um colega lá no trabalho, que até a representatividade na política faz com que a gente adoeça cada vez mais, porque Uhum. para olhar por nós mesmos, Diego, só nós por Uhum. nós, tudo que nós Sim. tem a nós, né? Você, eu gosto muito do Uhum. Emicida. Então, se a gente não consegue representatividade nesses locais, a gente sempre vai ficar à mercê de homens brancos, Sim. salvadores, que vão resolver todos os problemas, que na verdade a gente sabe que não resolve, Não, exatamente. entendeu? Não leva a lugar nenhum. Sim, de verdade. E acaba que, pô, não tem nem o que acrescentar sobre isso, né? Quem vai enxergar algumas coisas das nuances que a gente está falando aqui em relação a pensar a saúde para se manter funcional, para continuar garantindo que um lar tenha subsistência, né? E não só falar assim, ah, você tem que estar bem porque saúde mental importa, você tem que envelhecer bem para jogar dominó, e a gente ainda pode voltar para um outro ponto assim, cara, eu não preciso envelhecer bem para jogar dominó, não, preciso envelhecer porque se eu parar de trabalhar, ninguém vai comer aqui. Então, assim, preciso envelhecer bem para continuar trabalhando, até ter condições. E eu acho que a gente precisa, não pode esquecer, e isso não está distante da gente, né? E o motivo de você estar aqui é porque talvez você seja uma das pessoas que eu conheço que mais perto chegam dessa realidade de maneira real, né? E eu quero dizer, eu não traria um político aqui para falar disso, porque seria alguém que faz. Tá, eu conheço o povo. Não, cara, você não conhece. Desculpa, quem conhece o povo aqui, dentro de É, todo o meu leque de opções, é alguém que vai na casa das pessoas, né? Nem vamos chamar um médico aqui. Pô, beleza, chama um médico pra gente falar de outras questões que são inerentes a médico, mas, tipo assim, quem tá batendo na portinha ali, indo na casa das pessoas, vendo como elas estão morando, pô, um agente de saúde não tem ninguém que seja um posto mais avançado do que a gente. E talvez a pessoa de quem a gente está falando agora não tenha condições de falar de si dessa forma, né? De um olhar de quem isso. observa, é do olhar de quem vive. Então, eu preciso remarcar a importância dessa conversa para onde ela está sendo inserida, né? Nesse mês de julho, inclusive, que é o mês que o Parentalidade para falar sobre masculinidade, e o porquê de ser você aqui enquanto um agente de saúde comunitária, de quem é que vai ali dentro da casa das pessoas ver, ó, você vai ficar doente de dengue, vai ficar doente disso aqui, esse valão que passa aqui na frente tá colocando muito mosquito, é isso, é isso. Cara, se as pessoas não conseguem imaginar mais isso, a gente vai lembrar elas que a realidade não é post de Instagram, não é esse tipo de coisa. Exatamente. A gente precisa E, e, continuar. assim, a prova de que é sempre nós por nós, Diego, é que dentro da saúde a gente tem três políticas públicas, né, muito importantes, que é a Política Nacional de Humanização do SUS, Uhum, a Política Nacional Integral da População Negra e a Política Nacional Integral da População LGBTQIA+. uhum, Todas essas três políticas elas foram construídas a partir da participação social. sim, Negros, da população LGBT e de alguns trabalhadores do SUS que se entenderam enquanto violentadores nesse processo de atendimento, de acolhimento no serviço no dia a dia. uhum, Então, como que a gente vai mudar a perspectiva de uma sociedade racista se a gente não tem no poder alguém que sofre o racismo? sim, É impossível. sim, Só tem dois grupos, o racista e o não racista. Não existe o terceiro grupo. não existe. Né? Não existe o terceiro grupo. Eu não acredito naquele grupo antirracista no sentido
que a gente vê dos homens brancos falando de racismo, por exemplo, nos programas de televisão. Uhum. Né? Aquilo ali, para mim, é um processo de antirracista que, na verdade, só é a manutenção do poder deles mesmo. Né? Eles, Sim, inclusive, tomam o nosso lugar de fala quando eles exatamente. tomam essas pautas. Né? Então, Sim. isso é muito arriscado. Então, é isso. Você tem o racista e o quem sofre com o racismo. Uhum. E quando a gente vai para as representatividades, para os homens que estão ali em cima, com as mulheres que estão no poder, a gente tem os racistas dominando. Sim. E quando a população consegue se reunir, discutir pautas, ela vai criar essas políticas, como essas 3, por exemplo, que eu criei, que na prática ainda não se aplica. A gente ainda tem homens negros sendo estigmatizados nas unidades básicas de saúde. Sim. A gente ainda tem homens negros que sequer são dispensados do trabalho para cuidar da sua própria saúde. Isso já entra numa outra questão. Se esse homem falta ao trabalho, ele é mandado embora. Se ele dá um atestado, ele é mandado embora, porque nem o atestado é aceito hoje no trabalho, né? Beleza, que é uma coisa. toma aqui o atestado, mas e aí? Na próxima oportunidade você vaza. Exatamente, né? Ninguém vai falar claramente que você saiu porque você botou um atestado, mas você sabe que você saiu por conta disso. E a gente tem a própria população LGBTQIA+, que ainda não se vê como aceita no serviço de saúde. Eu acho que isso aí talvez seja uma unanimidade, cara. Eu não é difícil, por exemplo, é uma coisa difícil para falar aqui, que eu vou tentar ter muito cuidado. Mas a gente já tem uma política regulamentada e muito bem definida, que é a do nome social. Sim. Que o trabalhador da saúde não respeita. Né? Então, quando chega aos olhos dele uma pessoa com um documento escrito Diego, mas a pessoa quer ser reconhecida como Fabiana, a maioria dos trabalhadores chamam como Diego, mas não é por implicância mesmo, sabe? Cara, implicância pura. Então a gente fica naquele movimento, tá? Beleza, existe uma política nacional integral de saúde da população negra e da política LGBT, mas o que a gente faz com esse papel? Porque é só papel, entendeu? É só papel. Alguém pensou, escreveu, e quem pensou e escreveu tá no grupo de quem sofre o preconceito, mas na hora de aplicar, quem detém o poder, Diego, da cura dentro de uma unidade básica de saúde? Sim, é o funcionário. Né? Para que eu vou lá para ser chamado pelo nome errado? Melhor eu vir aqui, daqui a pouco essa dor passa, e aí passa mais 1 ano, mais 2, mais 3, descobre que era algo mais grave. Não, pô, não quero lá, eu vou lá e não sou respeitado. Chega lá, vê meu documento, vê que eu sou diferente, aí me chama pelo meu nome. Se a gente não gosta que confunda os nossos nomes, eu te chamo aqui de Leandro. Você já não vai gostar? Imagina. Eu até falo, vira e mexe, Diogo. Não, cara, meu nome é Diego. Não, eu não gosto que confunda. Então imagina você que tá, de fato, se vendo numa outra identidade, que você tem uma outra identidade, e chega lá a pessoa vê que nem é um nome que você vai confundir, você tá chamando pelo nome errado, contrário, que já é regulamentado. Para quem acha que isso não vai espantar afeta a pessoa. A pessoa não volta mais, Gil. Não volta, e ela não volta só ali, ela não volta em lugar nenhum. Não volta em lugar nenhum. Porque, e assim, entendeu? Sim. Pode falar? E assim, a gente tá falando de algo que eu tenho certeza, por ver, a gente tá falando de algo que acontece aqui nessa conversa minha, não. A gente tá falando daquele posto que tem na rua de trás, ou dali a 2 quarteirões da pessoa que pode estar ouvindo a gente em casa, que vai acontecer. Ah, mas isso aqui não acontece. Por que será que não acontece? Porque talvez as pessoas já nem vão lá. Elas já não vão. E não vão mesmo. É muito difícil, até pra gente tentar convencer. Doenças que são consideradas de pobre, e aí quando a gente fala de pobre, a gente tá falando da população negra. Sim. Né? Sobretudo. Sim. Tuberculose, hipertensão e diabetes, por exemplo, são doenças consideradas doenças de pobre. A gente sabe que acomete pessoas com uma maior renda e tal, mas muito pouco, principalmente a tuberculose. E a gente não vê campanhas de conscientização dessas doenças na televisão. Ninguém fala nada, porque ela não está acometendo quem tem direito, vamos dizer assim, o direito de viver, o direito de sonhar, o direito de construir uma família. Né? Essa galera está muito bem estruturada, essas doenças dificilmente chegam até lá. Exatamente. Não é essa galera, por exemplo, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que também são doenças majoritariamente na população negra, em homens negros principalmente. E a gente não tem essas políticas, a gente não tem discussão para mudar e para ter uma perspectiva de futuro melhor. Por isso que eu falei, cara, eu fico pensando na minha filha de 2 anos e no meu filho. Eu não sei se eu vou chegar à terceira idade. E eu não sei mesmo, Diego. Eu não sei mesmo, mas é difícil. É uma realidade nossa, porque é o que a gente vem falando até aqui agora. A gente não tem nem paz para adoecer. Você vai pegar aqui agora, né? Passou mal, vai pro posto. E aí?
A E gente nem aí, pode negão? ficar doente, Diego. A gente nem pode ficar doente. Tem noção Exatamente. disso? E eu vou falar sobre isso aqui agora, porque eu tô com uma otite. Eu peguei essa otite semana passada, eu tive um ritmo muito forte no trabalho, a imunidade baixou, várias coisas aconteceram e aí eu adoeci, né? Eu tava guardando isso pra gente falar sobre isso aqui hoje, porque eu acho importante deixar isso remarcado. Tô fanho, quem tá me ouvindo sabe que minha voz não é assim, Uhum. mas eu tô com uma otite forte, eu tô tomando antibiótico e anti-inflamatório, corticoide, tô com muita secreção, e aí no trabalho, o pessoal falou assim: e aí, cara, dá pra gente fazer tal coisa? Não dá pra gente fazer tal coisa? E eu me vi no trabalho falando assim: pô, eu tô com um negócio no ouvido. E aí vou precisar de alguns. Eu vou precisar me afastar de algumas atividades aqui, porque a gente mexe com muito barulho às vezes e incomoda, tá sensível, não sei o quê. E eu passei a semana inteira, a gente tá gravando numa sexta, eu adoeci no início da semana. Eu passei a semana inteira dizendo que eu tava com um negócio no ouvido. Hoje, quando eu tava voltando pra casa, dirigindo, né? Hoje eu pude ir de carro pro trabalho porque o tempo não tá muito bom. Geralmente eu vou de bicicleta. E eu parei, quando eu botei a mão no volante, falei assim: eu não tô com um negócio no ouvido, eu estou doente, eu tô tomando antibiótico, tá ligado? Eu É estou isso, a gente. doente. E eu só consegui dar conta disso no final da semana, sexta-feira. E eu não vou trabalhar amanhã porque eu tô com dispensa médica, por conta do barulho que às vezes tem lá. Mas assim, eu falei assim, caramba, eu tô doente, eu tô falando pra todo mundo que eu tô com um negócio no ouvido a semana inteira. Eu não me dei o direito de dizer para as pessoas que eu estou doente. Não me dei o direito de adoecer. Se a gente for levar até para esse lado mais psicanalítico, eu não me dei o direito de adoecer. Eu falei Isso. para todo mundo, inclusive para mim, que eu tô com um negócio no ouvido, tomando antibiótico. Então é sobre essa realidade que não tá longe da gente, não. Eu quero que todo mundo que tá ouvindo a gente hoje saiba que isso tá batendo a porta da gente o tempo inteiro, né, cara? O tempo todo. Eu tô aí mais ou menos há 2, 3 meses de passar por uma troca de empresa, né? Isso Uhum. acontece de 2 em 2 anos aqui no Rio de Janeiro com a gente de saúde, principalmente. Eu tô com uma hérnia, eu tô com um cálculo renal, que eu tô segurando o máximo possível para não fazer essa cirurgia antes da troca, Sim. porque eu corro um sério risco de, no período da troca, estar afastado e não retornar. Então, assim, a gente não pode. Isso não é uma coisa que acontece com todos os homens. Não. Né? Não são todos que têm o privilégio, por exemplo, de. Não, cara, eu vou parar. Como você falou, tô doente, eu preciso parar, pô. Eu preciso parar. Não, Aham. eu preciso, mas eu não posso. É, Porque eu sou exatamente. substituível, né? Sim. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Hoje eu tô presente, sou importante, amanhã não tô mais. E por eu Uhum. saber que amanhã eu não sou mais importante, eu preciso estar independente da minha condição, Sim, independente da minha saúde. E sim. é isso, essa é a realidade nossa, né? A gente não dá para parar. Não dá Não. para parar. E não dá mesmo, Diego. E por mais que é o que você falou agora, eu tô doente, eu preciso entender e assumir e falar para os outros que eu tô doente. Mas dá pra parar, Diego. Seja honesto, cara. Não, não dá, não dá, Quer não dizer, dá. desculpa, seja honesto não se trata de honestidade, Sim, desculpa. sim, 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 eu Entendeu? entendi. Entendi, não dá, porque Não dá, mano. o meu chefe hoje, eu avisei que ele lembrou, né? Porque durante a semana eu não pude fazer algumas atividades que eu deveria ter feito, que era um acordo nosso ali e exigiam um certo tipo de esforço. E eu falei, ó, eu programei para semana que vem, quando eu tiver melhor, eu vou fazer. E aí a gente vai fazer, já esquematizei. Eu tenho um amigo que reveza ali as responsabilidades do local, do setor onde eu trabalho comigo. Ele tá de férias, então eu tô sobrecarregado. E aí eu falei, semana que vem eu já programei, porque quando ele voltar, ele faz tal coisa, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. Aí ele, pô, mas o que que houve essa semana? Aí eu falei assim, não, essa semana não deu pra fazer, não sei o quê. Ele, pô, mas fala com ele já, pra ver se segunda-feira ele já chega fazendo. E eu fui aqui me responsabilizando por as coisas não terem sido feitas. E ele esqueceu, porque eu tive que dizer a ele que eu tava de atestado pra não fazer algumas coisas. E ele esqueceu. E, tipo assim, eu sei que ele esqueceu porque ele tá num cargo de chefe, ele não é o meu patrão, ele não paga o meu salário, mas ele esqueceu devido às outras atribuições, né? Tô sendo até benevolente aqui porque ele pode ter cagado pra isso também. Mas assim, tipo assim, tá, mas não fez porque, tipo assim, cara, e aí volta no que eu tava falando assim, não fiz porque eu tava doente. Eu não podia chegar lá e fazer,
eu tô doente, isso aqui. Então eu falei assim, não, pô, mas semana que vem a gente vai fazer, então vamos nos preparar pra tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, caramba, eu não pude nem adoecer, porque quando ele soube, ele ficou puto, ele, porra, caramba, tinha tanta coisa planejada. Eu falei assim, cara, mas... Porque o outro colega falou e ele falou, eu ouvi uma piadinha, por que que o Diego não tá, não sei o que. Eu falei assim, cara, não, ele tá doente, isso aqui. Ele, porra, não. Aí eu pensei que ele tivesse um outro compromisso essa semana, porque eles não contam nem com isso, assim. E eu tenho levado ultimamente um pouco dessa filosofia, tentando inserir no trabalho. Por que que não deu certo? Por que que deu errado isso aqui? Porque eu sei que é óbvio que eu tenho a possibilidade de abertura com as pessoas com as quais eu trabalho, apesar delas não ligarem muito para esses conceitos, eu tenho essa possibilidade. Então eu vou me colocar num lugar de privilégio para falar isso aqui, mas eu queria trazer algumas digressões para isso, né? E aí eu falei assim, não, cara, olha só, eu fiz isso aqui errado porque eu sou humano, eu errei. Isso aqui deu errado porque eu errei, porque pessoas erram, sabe? Não é porque eu não podia. Não, cara, eu errei. Ó, tô assumindo a responsabilidade. Fiz um relatório errado aqui, vou precisar refazer. Pô, mas a gente perdeu o prazo. Eu errei. Cara, desculpa, eu errei. Entendeu? Assim como também a gente, as chefias erram quando a gente vem trabalhar quando não deve, quando a gente fica depois da hora porque não precisava. Errei, todos nós erramos, beleza? Beleza? Vamos lá falar do prazo, me responsabilizo, se eu tiver que falar com alguém, refaço, enfim, N coisas. Mas é esse direito que a gente não tem de lembrar da gente enquanto um corpo humano, né? Para voltar para nossa conversa aqui. Sim, é mão de obra barata, né, Diego? Sim, Então, muito. além de você não ter o direito de adoecer, e você trabalha doente, a nossa mão de obra, historicamente, ela é uma mão de obra barata. E por ela ser Uhum. barata, ela é substituível. Como a gente sabe, cara, que é Sim, substituível, a gente acaba passando por cima da gente. sim. Passa por cima de nós mesmos. A gente suporta casos de racismo por conta da necessidade de sobreviver, né? Uhum. A gente suporta uma hérnia. Cara, eu tô com muita dor, eu tenho Aham. crises assim que são absurdas. Mas Imagino. eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu tenho que trabalhar. E quando eu chego no trabalho, que eu vou conversar lá com um médico na equipe, é um analgésico, eu tenho que tomar, né? Não tem muito o Uhum. que fazer e tal. Mas eu tô ali, tô trabalhando, porque a gente não tem o direito mesmo. Pra Sim. gente é negado essa coisa de. Não é nem de autocuidado, né? Mas pra gente é negado a possibilidade, é, sei lá, do tratamento, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu falo isso enquanto profissional de saúde, né? Quando você entra numa unidade básica de saúde, você quase não vê homens lá dentro. Uhum. Quando tem, são adolescentes, jovens, né, levados pelas mães porque estão com algum problema, Sim. mas homem é muito difícil. Hoje mesmo eu fui fazer visita domiciliar para um paciente hipertenso. E aí, na verdade, não fui fazer visita, né? Fui levar o encaminhamento de receita para ele. E eu Uhum. cheguei lá, ele estava infartado no hospital. Tá internado no hospital, teve um infarto, tá com um coração grande. E é um cara que não ia na unidade básica de saúde. É um homem, entendeu? Não vai Aham. na unidade básica de saúde por N motivos. Essa é a real mesmo, assim, do homem. A gente não Sim. tem tempo para se cuidar, a gente não pode se cuidar. Se for um homem negro, pior ainda. Uhum. Mas cuidar dos outros e dos afazeres do trabalho dos outros é o que a gente tem que fazer, né? É Sim, isso. sim, de verdade, de verdade. Ninguém falou aqui até agora do não quer se cuidar, né? A gente tá Não, falando de negativo. possibilidade. Pô, eu não conheço ninguém, Diego, que. Não vou me cuidar, não. Não quer. Não conheço, cara. De verdade. Todo mundo quer viver, cara. Não, com certeza, porra. É muito, muito óbvio isso, né?